Graças a Deus. Paz do Senhor aos irmãos, amém? Graças a Deus. Quero louvar ao Senhor mais uma vez, né? Novamente aqui com os irmãos, podendo cultuar ao Senhor. Estou feliz, vindo de uma ministração, estou aqui agora em outra. Sempre quis dizer isso, né, irmãos? Brincadeira. É muito bom estar aqui com os irmãos. Às 18 nós estivemos aqui, foi bênção. Eu tenho certeza que o Senhor também tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Você que pode, vamos abrir a Bíblia em Salmos, capítulo de número 78. Salmos 78. Nós estaremos lendo versículos, a partir do versículo de número 70. Aleluia. Salmo 78, a partir do 70. Enquanto você abre, termina de abrir os irmãos, esqueci de fazer isso às 18, quero louvar a Deus pelo ministério de louvor. Irmãos, melhor só lá na glória. Que louvor, meu Deus, profundo. Fiquei muito feliz de participar do louvor, do culto com os irmãos, amém? Deus abençoe o ministério de louvor. Evangelista Gustavo, obrigado pela oportunidade. Estou aqui para servir, amém? O texto diz, Salmo 78, a partir do 70. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, preste atenção, após as ovelhas pejadas o trouxe. Reflita nesse verso, tá? Parteado 71. Após as ovelhas pejadas o trouxe. Na minha tradução está pejadas, na de alguns irmãos, eu acredito, vai estar igual está no telão aqui, prenhes ou prenha, vamos ficar claro, grávidas, tá? Só para a gente não perder o termo. Então, após as ovelhas, prenhas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Estamos cobertos de oração. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Bom, nós estamos aqui hoje, tendo a oportunidade de compartilhar um texto. O Senhor falava no meu coração acerca do tema de restauração. Nos últimos dias eu busquei muito do Senhor acerca disso. Estivemos aqui às 18 em outro texto, mas o Senhor trouxe ao meu coração para agora compartilharmos Salmo 78, a partir do versículo 70, que vai falar de um personagem bíblico muito conhecido por todos nós, que é Davi. A primeira imagem que vem na nossa cabeça de Davi, certamente, é a batalha com Golias. Mas hoje nós vamos ver alguma coisa na vida de Davi que antecedeu a batalha, que promoveu Davi para essa batalha e por aquilo que estava por vir pós-batalha. O que eu quero que você entenda é que Davi venceu a batalha com Golias muito antes da batalha começar. Como assim? Davi venceu a batalha porque Deus se agradou do coração de Davi quando ele ainda apacentava as ovelhas. É o verso que nós lemos, versículo 70, disse muito claro isso para nós. Então, falando de Davi, nós temos o conhecimento da pessoa de Davi. Sabemos que este jovem, no início, que agradou o coração de Deus com a sua simplicidade, e nós lemos aqui no 72, com a integridade do seu coração,
nós sabemos que isso chama a atenção de Deus. Eu quero que você entenda, preste atenção, o tempo é muito curto. Mas Davi chama a atenção de Deus com elementos espetaculares, que impressiona a integridade, a fidelidade, a simplicidade. Samuel, o profeta, sai para ungir um dos filhos de Jessé a ser o novo rei de Israel. E a Bíblia vai falar para nós que quando Samuel chega para Jessé, ele logo pergunta acerca dos filhos. Então Jessé chama à presença de Samuel, o profeta, os seus filhos. Jessé tinha 8 filhos, dentre eles Davi, o 8º. Mas diante da presença do profeta Samuel, a princípio, 7 dos 8 chegam diante deles. É interessante a gente ver na Bíblia essa história, eu preciso só introduzir isso para vocês, que quando Jessé chama os 7 à presença, eles já estavam lá, Samuel se impressiona, tamanha perfeição, porque eram 7 filhos perfeitos aos olhos humanos, 7 homens grandes, robustos, vistosos aos olhos humanos. Então, a Bíblia fala que Samuel se impressionou vendo os filhos de Jessé que estavam expostos às vistas dele. Preciso que você entenda, eram 8. Essa matemática, ela não está aqui em vão. Diante da presença de Samuel, estavam apenas 7. 7, a gente sabe, um número bíblico que indica perfeição. Então Samuel se impressionou pela perfeição dos 7. Aí vem Deus, contradizendo a lógica humana, dizendo: olha, o que é perfeito para você, para mim pode não ser perfeito. O que aos seus olhos são vistosos, para mim não tem tanta perfeição. E Deus disse a Samuel que a perfeição que ele via não agradava o coração de Deus. Isso nós vamos entender no decorrer da mensagem. Então Samuel indaga a Jessé: Jessé, tem mais alguém? Porque Deus não aprovou nenhum dos 7. Engraçado. Os perfeitos para o homem não foram aprovados por Deus. Aí vem Deus e fala com Samuel que não agradou. Então Jessé, o pai, fala com o profeta: ainda tem um. E a Bíblia vai dizer, 1 Samuel, capítulo 17, a história de Davi. A Bíblia vai dizer então que Jessé manda chamar Davi, até então desconhecido da história bíblica. Até então, não havia tantos argumentos acerca de quem era Davi, o que Davi fazia, qual eram as suas habilidades, ou como ele ocupava o tempo. Então a Bíblia vai falar para nós, lá em Samuel, e Salmos está referenciando, fazendo uma ponte. Então, Jessé manda chamar. Onde estava Davi? O texto fala: Davi estava no campo. Se você tiver com tempo na tua casa e ler 1 Samuel 17, você vai ver que a Bíblia até usa um termo de deserto, quando fala das ovelhas, o lugar das ovelhas, era um pasto, mas eu fico muito preso a um termo usado lá em 1 Samuel, não vamos usar até porque o tempo não permite, mas Davi estava num campo com as ovelhas, apacentando. Eu gosto demais dessa passagem também, assim como a outra que lemos às 18, mas o texto vai dizer então que Davi estava lá, apacentando. O que é apacentar? Apacentar é cuidar. Então a Bíblia fala que Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Quando Deus, preste atenção, quando Deus despertou no coração do profeta para ungir o novo rei não estava numa batalha. O novo rei não estava se expondo. O novo rei estava fazendo o quê? Cuidando. Você está de máscara, mas você pode repetir. Fala comigo: cuidando. A máscara atrapalha, eu sei, mas eu acho que pode ser mais forte. Cuidando. Davi estava
cuidando daquilo que era responsabilidade dele Então ele estava cuidando, porque havia uma incumbência sobre a vida dele, uma responsabilidade. O texto fala que ele estava cuidando daquilo que foi direcionado para ele fazer. Então Davi tinha um cuidado sobre algo ou alguém, bem sabemos, alguns animais que eram as ovelhas. Olha só, o texto vai falar então que no decorrer da história de Davi, nós vamos observando que o cuidado com as ovelhas do seu pai exige algumas responsabilidades e alguns riscos. Entenda, todo cuidado que se tem com algo ou alguém vai exigir uma responsabilidade e riscos. Fala comigo, responsabilidade e riscos. Qual era o contexto então do cuidado de Davi? Davi, a Bíblia fala, fazendo uma ponte com 1 Samuel, o texto vai falar que Davi cuidava tão bem das ovelhas, que de vez em quando aparecia alguns outros animais ferozes. Davi, com as suas próprias mãos, livrava as ovelhas. Davi, o tempo inteiro era exposto ao risco, diante de algo que ele cuidava. Irmãos, em nome de Jesus, entenda o que eu quero dizer com você. Todo ser humano é capaz de cuidar de algo ou de alguém. Nenhum ser humano é incapaz de cuidar de algo ou de alguém. Muito pelo contrário. Pode ser o que for, algo ou alguém. Todo ser humano tem habilidade suficiente para cuidar. Davi tinha uma incumbência de cuidar das ovelhas do seu pai. E ele fazia isso com muita responsabilidade e correndo riscos. Por quê? Porque todo cuidado envolve responsabilidade e riscos. Para você começar a entender aonde nós queremos chegar nessa noite, o Espírito Santo fala muito ao meu coração durante esses dias que nós temos vivido uma fase muito difícil para todos, especialmente para a igreja. Por quê? Porque a igreja precisa acordar diante da chacoalhada que Deus tem dado na humanidade. Eu preciso que você entenda que sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Gustavo, sobre a sua vida, existe alguma coisa que Deus colocou na tua mão e falou: cuida, valoriza, guarda, até que eu volte para buscar todos vocês. Existe algo em nós, guardado por Deus, que é dever nosso guardar, cuidar, zelar, ter compaixão, ter carinho, ter atenção. Todo cuidado vai exigir, nós dissemos, responsabilidade e riscos. O que nós temos visto? Nós temos visto algumas pessoas durante esse momento que nós estamos vivendo, que não têm tido tamanha responsabilidade com aquilo que Deus mandou cuidar. Entenda. É um período onde as pessoas estão negligentes e displicentes com aquilo que era responsabilidade guardar e cuidar. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus deposita na minha mão para me guardar vai envolver riscos. Certa feita ou outrora ou alguns momentos vão surgir situações, riscos. Nós estamos expostos a riscos, mas Deus, quando confia alguma coisa para alguém, Ele confia porque Ele acredita, Ele confia porque você tem credibilidade, Ele confia porque você tem capacidade. Então a mensagem a princípio de Deus para nós nessa noite é: eu confio naquilo que eu direcionei para você guardar. Deus está dizendo para nós: eu confio que você vai guardar a fé assim como ela deve ser guardada. Eu sei que pode envolver riscos, e nós estamos vivendo um período em que a fé está exposta ao risco. Muitos têm se negligenciado, mas Deus se alegra conosco que mesmo diante de uma pandemia dos riscos, saímos da nossa casa, viemos para a igreja, porque nós estamos guardando a nossa fé naquele que nos salvou. A história de Davi vai demonstrando isso para nós. E o texto vai dizendo, lá em Samuel, que Davi então,
ele cuidava das ovelhas. Era um cuidado, era um zelo. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Davi agradou a Deus no momento do cuidado. Escuta, você não agrada a Deus com as suas vitórias e conquistas. Você agrada a Deus com a integridade do teu coração, com as atitudes mais sinceras que tem dentro de você. Não são seus troféus que impressionam a Deus, mas é a tua intimidade com Ele que faz Ele se agradar da sua vida. Davi agradou a Deus antes de derrubar o gigante. Não é gigante, ou melhor, não é derrubando os gigantes que se impressiona a Deus. É no pré, é no íntimo, é no pequeno. Tem muita gente que, irmãos, eu disse isso aqui no primeiro horário, eu vou repetir agora, porque o Espírito Santo nos direciona. Nós precisamos acordar para este momento que nós estamos vivendo. Deus espera que a igreja seja melhor durante, ou melhor, após essa pandemia. O que Deus espera de nós é muito maior do que aquilo que nós vivíamos. Vivíamos como pessoas que gostavam de exibir seus troféus, seus gigantes derrubados, mas Deus está falando: o que verdadeiramente me agrada não são troféus, não são títulos, não são nada do que o homem possa dar valor, mas o que agrada o meu coração é o particular. É o sincero, é o íntimo, é o oculto, é quando ninguém vê, é quando você está escondido, é quando não tem aplausos, é quando não tem lives, é quando não tem câmera, é quando não tem ninguém filmando, ou espiando, ou vendo, ou curtindo, é quando está só você e Ele. É aí que você prova se você é ou se você não é. Por quê, Lucas? Porque o que nós temos observado? As pessoas estão abandonando a fé. Por quê? Porque não estão tendo cuidado com aquilo que Deus depositou na vida delas para cuidar. Aí, diante dessa situação, se eu não cuido, eu coloco à exposição aquilo que Ele me confiou para guardar. Davi guardava. Por isso ele agradou o coração de Deus. E a Bíblia vai falar, então, que Davi guardava com integridade, com confiança, lutava por isso. O texto fala que ele brigava pela vida daquelas ovelhas. Você tem noção? O que você tem feito com a fé que está no teu coração, que não vem de você? Está escrito que a fé que há em nós não vem de nós, mas vem dele. O que nós temos feito com a fé durante a pandemia? O cuidado que nós temos tido com a nossa fé? Será que eu tenho deixado a fé exposta aos riscos que ela está sendo envolvida? Ou será que eu tenho guardado o que Ele confiou para mim guardar? O texto diz que Davi, ele guardava. Eu gosto da história de Davi, porque foi justamente nessa simplicidade que Deus o viu. Deus te vê quando ninguém mais te vê. Não. Quando está só você e Ele, é lá que Ele te vê. É no cuidado que você tem com aquilo que é dele. O texto fala para nós que Davi, então, é chamado até a presença do profeta. Nós conhecemos, ou bem a maioria conhece. Deus fala com o profeta que era Davi. Davi é ungido. E quando Davi é ungido, ele não vai para o trono. Ele volta para onde? Para onde Deus o viu pela primeira vez. Aí o texto vai falar que Davi continua a história dele por um longo período, até que ele possa receber de fato aquilo que ele foi empossado. Eu gosto da passagem porque o texto vai trazendo algumas revelações interessantes para nós. E a Bíblia vai falar que teve um dia que o pai de Davi, Jessé, chama ele e fala: meu filho, eu preciso que você vá até os seus irmãos. Qual era o contexto? O contexto aqui era guerra. Todo período de guerra revela estratégias para alcançar determinados resultados. É necessário ter estratégia. Então, durante esse período de guerra entre o povo de Israel e os filisteus, o que a Bíblia fala? Jessé chama Davi e fala: olha, eu separei aqui alguns alimentos, vai até os seus irmãos, ajuda eles lá e volta. A gente conhece a história. Davi vai,
Um dos seus irmãos o ironiza. O que você está fazendo aqui? Eu gosto disso. O escritor é fantástico, porque o escritor fala que o irmão dele vira para ele e fala assim: com quem você deixou as poucas ovelhas que você cuidava? Irmãos, eu gosto demais de detalhes da Bíblia. As poucas ovelhas, com quem você deixou? Davi prontamente diz que um guarda ficou por conta das ovelhas. Ele serve os irmãos, ele não retrocede naquilo que ele foi para fazer. E o que a Bíblia fala? Davi vai avançando no meio do exército. Era pequeno, mas avançava. Era pequeno, mas não se abatia. Então ele vai adentrando no meio. Ele vai conhecendo o território. A Bíblia fala que de repente ele chega para Saul. Ganhou alguma notoriedade no meio do povo, porque ele foi falando daquilo que ele vivia. Peraí, quem que é esse? Quem que é esse que está afrontando o exército? E de repente ele chega diante da presença do rei. Eu estou correndo para chegar onde precisamos. Aí a Bíblia fala que Saul toma conhecimento de Davi, e Davi fala para Saul: eu quero enfrentar esse gigante, porque ele está ousando blasfemar contra o Deus de Israel, se levantar contra. O texto diz que Saul, irmãos, eu fico imaginando a cena, certamente ele riu. O texto diz que Saul pede pelo menos um argumento para Davi falar, para convencer o rei a deixar ele enfrentar o gigante. Me dá um argumento. Aqui entra. Aí Davi, irmãos, Jesus, aí Davi vai falar: ó rei, eu cuido das ovelhas do meu pai. De repente, durante o meu cuidado, surgem alguns leões e alguns ursos que arrebatam as ovelhas do aprisco e a levam. Olha o que Davi fala: eu vou adiante do leão e do urso. Meu Deus. Passo à frente, agarro a barba do leão, tiro a ovelha de dentro dele e salvo ela. Davi fala para Saul. Olha o que Davi está falando: rei, isso é profundo, se Deus, melhor dizendo, me livrou, ele usa a expressão me livrou. Então ele fala: se Deus me livrou das garras do leão e do urso, ele é poderoso para me livrar desse gigante. Escuta. Davi não fala com Saul que Deus livrou as ovelhas. Não está escrito isso. Vamos prestar atenção no texto. Ele fala: e Deus me livrou quando eu ia livrar as ovelhas. Então, à medida que Davi cuidava do que ele recebia para cuidar, havia alguém acima de Davi que cuidava dele quando ele cuidava da responsabilidade dele. Deixa eu te dizer, o período pode ser de pandemia, mas se no teu coração intentar cuidar daquilo que Deus designou para você cuidar, fica tranquilo. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele cuida, Ele guarda, Ele transforma, Ele protege, Ele faz, Ele promove, Ele faz todas as coisas. Por quê? Porque você está cuidando do que é dele. Aí o texto fala, Davi fala: ele me livrava. Não, ele não livrava as ovelhas. Ele me livrava, por quê? Porque eu era encarregado de livrar elas. Eu tinha responsabilidade. Olha o que Deus está falando. Quando você, como cristão, assume a sua responsabilidade individual de guardar a fé, fica tranquilo. Existe um Deus superior que é capaz de guardar a sua vida, ainda que venha o leão e ainda que apareça o urso. Todavia, Deus vai te dar força para enfrentar tudo que vier de risco diante daquilo que você guarda. Olha só, aí Davi fala: Deus me livrava. Eu gosto, sabe por quê, Gustavo? Deus não impedia o leão e o urso de aparecer. Deus deixava. Tem momentos que Deus não livra, é isso, Deus não livra. Estamos falando de um Deus que é poderoso para livrar todas as coisas, mas existem ocasiões na história da humanidade que Deus não livra, muito pelo contrário, Ele permite.
Ele é Deus de livramento, mas Ele permite os riscos. Ele permite o leão aparecer, Ele permite o urso aparecer, Ele permite a cova aparecer, Ele permite a fornalha ser aquecida. Todavia, contra você existe uma promessa, que se você for fiel e guardar os mandamentos dEle, Ele permanecerá fiel, te guardando até a eternidade. Assuma o teu compromisso de fato com Ele e fica tranquilo, Ele é Deus que cuida da sua vida. Então Davi vai demonstrando isso, a história de Davi. Eu amo essa história porque ela traz isso para nós. E o texto vai falar, preciso correr por causa do horário. O texto vai falar então, que Davi fala isso para Saul. Escuta, eu sei quem eu sirvo. Ele é o mesmo que fez lá atrás. Davi está falando, Saul, você não conhece a história do Deus que você lidera o exército? O mesmo Deus que fez lá atrás, Ele é poderoso. Ah, irmão, você podia já ter dado um glória há muito tempo. Se Deus preservou a igreja até hoje, não vai ser um período conturbado na história que vai acabar com a trajetória da igreja. Muito pelo contrário, Deus espera que a igreja se levante ainda mais forte após essa pandemia, anunciando que esse Deus que cuidou da história da humanidade, da história da igreja, Ele é poderoso para continuar guardando e para buscar aqueles que guardam a fé em Cristo. Aí a Bíblia vai falar para nós que Davi então, ele diz algo, e eu vou encerrar, interessante, para fechar no versículo 71. Irmãos, a maioria aqui é adepto de escola bíblica, eu vejo no rosto dos irmãos, assim como eu. Se os irmãos já ouviram isso antes, parabéns, foram alunos exemplares e aplicados. Eu, durante o estudo da Bíblia, há pouco tempo, reparei isso na Bíblia. Versículo 71. De após as ovelhas prenhas. Ué, então peraí. O irmão de Davi dá uma informação. Com quem você deixou as poucas ovelhas que cuidava? Então ele dá uma informação. São muitas ou são poucas ovelhas? Poucas. Aí Davi deve ter dado até uma risada, né? São poucas agora, mas elas estão Estão o quê? Então escuta, Davi não cuidava apenas de ovelhas, irmãos, isso aqui, presta atenção, não vai falar que eu estou pregando heresia. Davi não cuidava apenas de ovelhas, Davi cuidava de ovelhas prenhas. O que isso traz para nós? Davi estava cuidando de algo que agora era um, mas amanhã seria 2, 3, 4, 5, 10, 15. O que Deus quer falar com isso? Fica tranquilo, preste atenção, assume responsabilidade. O que Ele confiou para você é algo que não é para ficar apenas simplesmente com aquilo que está diante dos seus olhos. Deus está falando, o que está nas suas mãos é um processo de produção. Deus está falando, guarda com cuidado a fé que está sobre a tua vida, porque essa fé está multiplicando, está gerando, está produzindo. Talvez você olhe e fale, Senhor, eu tenho tão pouco diante de mim, eu posso fazer tão pouco. Fica tranquilo, é pouco agora, mas está gerando. Deus está gerando algo em nós durante este momento, e ainda que nós não conseguimos olhar o que Deus está fazendo, eu só consigo entender uma coisa: Deus está gerando algo dentro de nós, para que nós possamos ver a multiplicação disso lá na frente. Entenda, Davi cuidava de poucas naquele momento. Chegaria o momento que as poucas virariam, mas para cuidar de muito, ele precisa primeiro aprender a cuidar de... Aí tem gente que não consegue guardar o pouco, guardar a fé. Durante a pandemia, não exercita a fé. Certamente já viu todas as séries possíveis da Netflix, mas não conhece todos os livros da Bíblia, não guarda.
Certamente são pessoas que só oram quando vêm ao culto, nos eventos religiosos, mas não são capazes de guardar a fé em casa, gerando algo dentro de casa. Irmãos, Deus está falando, é um tempo em que eu estou gerando algo novo para toda a humanidade vivenciar. Eu carrego em mim algo que está sendo produzido e certamente será revelado para essa humanidade. Porém, isso envolve responsabilidade e riscos. Você está disposto? Está disposto a viver os riscos daquilo que ele confiou na sua mão? Davi fala sobre isso. Davi vai dizendo que ele cuidava, ele zelava, ele guardava. E as ovelhas estavam prenhas, estavam para dar à luz a outras ovelhas. Era um processo de gestação. Então Davi tinha que ter todo o cuidado possível. É frágil, não pode ficar exposto, tem que ser bem guardado. Deus está falando, eu sei que você está entendendo. Deus está falando, é tempo de você se atentar. É tempo de você buscar a restauração de Deus para a tua vida, assumir as suas responsabilidades e guardar a fé. Não abdicar dela, não abrir mão dela, não chutar o balde. Não é tempo de você ficar perdendo tempo, é tempo de você se posicionar, porque o que Deus colocou nas suas mãos está sendo produzido. Aí vem Davi, na história para fecharmos, lá no 71 que nós lemos, elas estavam prenhas, estavam gerando, mas durante esse período, Davi estava fazendo o quê? Guerreando. Então, durante as minhas guerras, para o reino, Deus está gerando algo no meu lugar de origem. Enquanto eu estou na frente da peleja, Deus lá em casa está. Você consegue entender? Eu estou na frente da peleja e falei, quem que é esse gigante? Eu vou enfrentar no nome do Senhor. O Deus que me dá a vitória no gigante é o mesmo Deus que no meio da peleja está lá em casa gerando, produzindo, porque eu resolvi guardar com responsabilidade aquilo que Ele me confiou. Então Ele guarda de multiplicar o que ficou lá em casa. Multiplicação, falamos sobre isso nas 18. É tempo de multiplicação. Deus vai multiplicar aquilo que Ele depositou na tua mão. Deus fala bem forte ao meu coração, nesses últimos dias que eu tenho meditado na palavra. Estamos vivendo um período de gestação daquilo que Ele há de fazer. É um processo, mas haverá uma grande multiplicação, porque ainda existem aqueles que guardam com responsabilidade a fé que lhes foi confiada. Ainda existem aqueles que não é uma simples pandemia ou uma trágica pandemia que vai abalar a nossa fé. Não, eu não vou ser abalado, eu permaneço firme. Pode se levantar o urso, pode se levantar o gigante, eu não vou abrir mão da minha posição nessa batalha. Por quê? Porque eu guardo comigo algo que é muito mais valioso do que qualquer bem que essa terra pode me oferecer. Eu guardo comigo o bem mais precioso que o céu me deu de presente, que Cristo pagou na cruz por mim. Guarde a sua fé e certamente Deus guardará você em todas as situações. Acredite, o nosso Deus é poderoso para restaurar a tua vida e para promover uma abundância dentro da tua casa, no seu ministério e sobre a sua vida. Se você acredita nessa palavra, eu quero que você levante as suas mãos para o alto, aplauda e glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Passei 3 minutos, mas está na bênção. Irmãos, em nome de Jesus, já falei com o Gustavo, passar isso aqui, pelo amor de Deus, é 50 minutos para 1 hora, eu vou estar aqui em nome de Jesus pregando. Ô covardia para o pregador pegar pouco. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu sei bem como é, presbítero, sei bem, o tempo corre, mas foi o suficiente para o nosso coração, irmãos. Foi uma noite maravilhosa.
Eu particularmente, para a minha vida, para o meu ministério, eu ministro, mas eu tenho uma necessidade constante de ser ministrado. E essa foi uma noite que o Senhor preparou para a minha vida, para ser ministrado pelo presbítero Lucas, um amigo, um querido, que tem a minha admiração. E Deus falou fortemente nesses 2 cultos. Nós temos visto isso aqui na nossa igreja. Esse tempo de cuidado. Eu mandei uma mensagem para um irmão da nossa igreja, aquele lembretezinho de culto que a gente manda. E aí o irmão falou assim: obrigado pelo cuidado, pastor. Isso é lembrar a gente do culto, isso é cuidado. E nós temos sido cuidadosos, zelosos, e experimentado da multiplicação. Eu lembro que no nosso culto da virada, eu falei com os irmãos que eu estava com grandes expectativas para o ano de 2020. Aí vem uma pandemia, irmãos. A igreja fecha. E meu Deus do céu, o que o Senhor tem para fazer no meio disso? Aí começam os cultos. Os nossos cultos estão todos esgotados, lotados. A gente agradece ao Senhor porque temos cuidado. E os irmãos, para a glória de Deus, têm querido participar conosco, desejado participar conosco. Que você continue cuidando, mas sabendo que se você decide cuidar, você assume risco, você assume responsabilidades. Que assim seja sobre a nossa vida. Presbítero Lucas, que Deus te abençoe. Obrigado pela disponibilidade. Está conosco aqui desde antes das 6 horas. A Reisla, sua esposa, que não pôde vir hoje. Que Deus abençoe, guarde seu casamento, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por este culto, Senhor, que o Senhor mais uma vez falou ao nosso coração. É um privilégio muito grande, Senhor, cantarmos ao Teu nome, adorarmos ao Teu santo nome. E mais ainda, Deus, ouvirmos a Tua voz. Nós temos convicção de que o Senhor falou ao nosso coração. Essa história de Davi, Senhor, que faz o nosso coração vibrar, que nos faz pensar como um Deus soberano, enxerga um menino pequeno, um jovem, de trás das ovelhas, lá no curral, para estabelecê-lo como chefe sobre o seu povo. É só o Senhor, ó Deus, que pode fazer isso. Que o Senhor continue, Deus, cuidando de nós, guardando as nossas vidas, guardando o nosso coração, nos livrando, ó Deus, dos ursos e dos leões, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que se cuidarmos daquilo que é do Senhor, o Senhor continuará cuidando de nós. Nós confiamos nisso e acreditamos nisso. Que o Senhor nos guarde ao longo dessa semana, guarde, ó Deus, a nossa família, os casamentos, os filhos, as nossas crianças, ó Deus, os nossos idosos, o pessoal do grupo de risco. Livra-nos, ó Deus, ao longo dessa semana, de assalto, de acidente, de todas as armadilhas das trevas, que nós possamos, ó Deus, continuar preservados diante do Senhor, ó Deus, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Agradeço aos irmãos que conosco estão pela primeira vez ao longo dessa pandemia. Sou grato a Deus pela presença de todos. Não tenho tido a oportunidade de ir lá na porta, pegar na mão de todos, mas fica aqui o meu abraço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém e dê um aplauso ao Senhor no seu lugar.